Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana. Feliz ano novo a todos. Início de ano as coisas são bem paradas, né? Nossa, sério, eu tinha esquecido quantas coisas são paradas no início de ano. Mas, o que acontece? Vim aqui conversar um pouquinho com vocês, sem roteiro nenhum, eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu só vim bater um papo. E eu não sei como foi o final de ano de vocês, espero que tenha sido muito bom. Pra mim foi bem tranquilo. Achei que a virada desse ano não pareceu nem uma virada de ano, pareceu uma virada de mês, sabe? Foi muito assim, a gente vai perdendo um pouco o encanto das coisas, né, ao longo da vida. Mas foi muito, muito bom, foi melhor do que eu esperava, assim. Passei aqui com os meus pais e foi tudo muito tranquilo, muito leve. Passar com quem a gente ama é muito bom. E assim, gente, o que acontece? Esse ano a gente vai ter algumas mudanças no canal, conforme eu fui falando pra vocês. Mas não vai mudar muita coisa pra vocês, não. Assim, eu só tô fazendo esse vídeo mais pra bater um papo aqui mesmo. Eu tô com um negócio aqui no braço. Então, o que acontece? Os vídeos, a partir de agora, eles vão ter poucos cortes. Então, eu não vou estar fazendo muitos cortes como eu tava fazendo antes. E vocês vão ver que a Ana, da vida real, ela é bem doidinha, tá? Eu tenho alguns níveis aí de TDAH, então eu começo a falar uma coisa, paro, começo a falar outra, então assim. Por isso que eu preciso de um roteiro. Mas eu quero trazer esse canal, tornar esse canal a ser mais transparente. A ser um canal onde eu posso ser eu mesma e um lugar onde ninguém vai julgar, apesar que sempre parece alguns que julgam. Mas eu entendo também porque eu trago alguns temas um pouco polêmicos aqui, e isso é necessário também para o engajamento, então tá tudo bem. Mas aqueles que quiserem permanecer e serem inscritos aqui do canal e participar da nossa comunidade, que tá crescendo, a gente vai ter algumas mudançazinhas a partir desse ano, que vão ser benéficas mais para mim. Não vai mudar muita coisa pra você. Eu gaguejo também, gente. Então, assim, eu nunca fui muito acostumada a falar muito nas câmeras. E pra mim, sendo muito real e sincera com vocês, a exposição pra mim, dependendo de coisas que... Assim, o meu canal e o meu TikTok, eu falo na rede vizinha, né? No caso, o TikTok. Eu falo muito sobre a minha vida, eu me exponho muito. E eu sou naturalmente uma pessoa introvertida, uma pessoa que é mais reservada, a minha família também é mais reservada. Então, quando você quer trabalhar com a internet, você vê que as pessoas querem ver o que você viveu, assim, de certa forma. O testemunho, ele conecta pessoas. O poder do testemunho é muito forte, é muito real. E acho isso muito bonito. Mas tem um preço a ser pago também na pessoa que vai expor, porque ela tá ali expondo a sua vida. Então, muitas vezes quando eu compartilho algo, eu não me sinto tão bem falando sobre aquilo. E depois eu me sinto um pouco culpada, porque também algumas feridas na minha vida não estão completamente curadas ainda. Então, assim, eu decidi fazer algo que fosse mais reservado pra esse ano, sabe? Eu tô com algumas mudanças, eu vou voltar também a postar vídeos no TikTok e eu vou fazer como se fosse o início das coisas por aqui. No início, eu duplicava os conteúdos do TikTok, eu trazia também aqui para o YouTube e vai continuar sendo dessa forma. Eu vou voltar com os conteúdos por lá, porque o TikTok, no caso, é uma rede muito boa para alcance de pessoas. Então, o alcance lá é maior, enquanto aqui eu ganho mais, né? Então, eu tenho que balancear esses dois, mas percebi que vocês gostam muito de conteúdos na vertical. E, gente, assim, o conteúdo na vertical pro YouTube não é muito legal, né? Porque o correto, o formato dele é na horizontal, que é como eu estou gravando aqui, enquadrado aqui pra vocês, né? Então pra mim não faz muito sentido, mas eu percebi que vocês gostam muito de conteúdo onde eu mostro a minha cara, né? Onde eu me exponho aqui, onde eu conto algum testemunho, onde eu faço vídeos na vertical e com um gancho inicial forte, né? De impacto, assim. Eu percebo que vocês consomem mais esse tipo de conteúdo. Então eu vou voltar com eles, mas com alguns adendos. Esse ano, a frequência minha talvez não vai ser muito grande como foi ano passado.
Eu foquei, assim, tudo no início é muito glamouroso, assim. A nossa biologia do nosso cérebro, tudo começa muito... A gente começa empolgado e depois abaixa os níveis ali de serotonina, enfim, dopamina, né? E a gente começa ali a gente tá ali super animado, começa animado, depois a gente tem uma estabilidade, né? Uma estabilização. E o que acontece? Essa estabilização chegou. Então, eu tenho hiperfoco em muitas coisas. E o YouTube e o TikTok foi um deles. Mas tudo que é muito empolgante passa. E começa a se tornar mais tranquilo. E aí, o que acontece? Eu vou voltar com os conteúdos de início, mas agora eu não vou ter tanta frequência como antes, né? As coisas vão ser mais... devagar, não vou ter aquela... Tem conteúdos, tem youtubers que eles fazem... toda terça tem vídeo, toda semana, vídeos semanais. Eu não vou ter isso por enquanto. Eu vou trazendo aqui a demanda. Então, quando eu tiver um vídeo pronto, eu vou postar. Outras mudanças que a gente vai fazer é que eu não vou focar mais na quantidade. Eu vou focar na qualidade do vídeo. Então, eu vou estudar mais sobre o assunto que eu vou falar e eu vou proporcionar conteúdos de mais qualidade. Inclusive, eu paguei o CapCut esse ano, então vai ser o meu editor de vídeos. Ah, Ana, mas você não vai... Um adendo aqui, eu não vou trazer mais conteúdos aqui pra vocês com muitos cortes. Eu quero tornar o meu canal mais eu, sabe? Então, as pessoas gostam desse estilo de formato aonde você liga aqui a câmera e começa a falar. Não tem efeito, não tem cortes. Então vai ser como eu sou na vida real. Vai ser a Ana da vida real. Eu gaguejo, gente. Eu falo várias vezes errado. Tem alguns níveis aí de TDAH. Eu começo a falar uma coisa, me perco, falo outra. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e não gosto de exposição. Então, eu sou uma pessoa naturalmente introvertida, muito reservada. Então, mas eu quis trabalhar com a internet porque eu lembro que de início eu sempre quis ser ouvida, sabe? Então a internet me trouxe isso. E eu também sinto que é um propósito, porque através das minhas dores o Senhor tornou o meu trabalho agora aqui um propósito. Então eu amo aquilo que eu faço, eu sempre gostei, desde pequena, assim, desde adolescente. Quando eu era criança eu tirava muitas fotos, eu sempre fazia pose para as fotos. E quando eu era adolescente, eu gravava muito vídeo. Eu saí das fotos e fui pros vídeos, sabe? Então tem vídeos muito legais e que eu vou estar trazendo aqui pra vocês também, de antigamente. Mas eu quero tornar os meus conteúdos mais eu, sabe? Mais reais. Teve uma pessoa aqui que ela comentou, que é o Felipe. Ele sempre comenta aqui nos vídeos. E ele falou, Ana, quem gostar de você, vai gostar de você do jeito que você é. Então... ele me lembrou, sabe, que tá em alta esse tipo de conteúdo onde você começa a gravar sem roteiro nenhum, sabe, e só fala das vozes da sua cabeça mesmo. E eu não tenho editor, gente, então assim, eu tava perdendo 3 horas de edição em vídeo, tava sendo muito cansativo. Eu não tenho editor, então eu não quero ficar perdendo tanto tempo na edição, sabe, não precisa disso. E eu sou muito perfeccionista também, então assim, eu vou olhar esse vídeo, vou assistir e vou falar, meu Deus do céu, eu errei demais. E talvez eu não vá gostar dele, mas eu preciso trabalhar isso em mim também, porque quanto mais a gente se expõe, mais a gente erra, mais... Eu sempre fui criada ali, uma filha muito perfeitinha, muito certinha, né? Então a gente acaba não sabendo lidar com os erros, mas isso vai ser bom também até pra mim. E essa pessoa, tem uma pessoa cantando ali na rua. E aí, o Felipe, ele comentou, ele sempre comenta aqui, e ele falou sobre isso. De eu fazer vídeos dessa forma, nesse estilo, né? Gente, eu vou pausar aqui um pouquinho, que essa pessoa tá cantando muito. Enfim, voltei. Eu acho que vai aparecer um pouco nas gravações ele cantando, mas tudo bem. Então, aí ele comentou sobre isso. E eu fiz vários testes, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de tentar de tudo. Então eu fiz vídeos aqui sem aparecer,
Eu fiz vídeos em estilo devocional, sabe? Onde você não aparece a sua cara e você só grava um áudio. Ficou muito fácil pra mim, foi muito bom. Eu gravo muitos áudios e eu gosto muito, então se tornou mais fácil. Mas eu percebi que o alcance não foi tão bom. Minha cachorra aqui tá do meu lado. E aí, se ela fizer alguns barulhinhos, alguns sons com a boca, tá tudo bem, gente. A gente vai continuar. Às vezes eu me estresso um pouquinho, mas enfim, temperamentos, né? E aí, o que acontece? Que eu tava falando? Não sei. Meu Deus. Ah, tá. Então, eu vou voltar com esse formato, mas vai ter algumas questões aqui. Eu não vou, tipo assim, eu vou usar o meu editor de vídeos, que é o CapCut, pra outras coisas. Pra colocar legendas, legendas até mais bonitas, assim, sabe? Pro TikTok, aqui pro YouTube também. Mas, pra criação de vlogs. Mas pra edição de recortes, de editar, por exemplo, esse vídeo, eu tenho que passar ele todo de novo pra recortar as partes que eu errei. Eu não vou fazer isso. Tô com preguiça, não tá dando certo, não tá funcionando. É muito trabalho desnecessário. Então vai ser assim mesmo, gente. Vocês gostem ou não, é o que dá. E hoje eu tô falando... Ai, minha cachorra tá dando um trabalho aqui, mas tudo bem. Então, e aí... Agora as mudanças, elas vão permanecer no geral dessa forma. E só algumas coisinhas que eu quero falar pra vocês é que os vídeos aqui no YouTube, eu vou tentar, por exemplo, aqui eu tô fazendo bate-papo com vocês, mas muitos vídeos vão ser sobre temas específicos, então eu tenho que estudar o tema primeiro, por isso que eu não vou ter uma frequência tão grande. Eu preciso estudar sobre o tema, às vezes sim eu vou ter aqui algum texto pra mim ler, pra mim me situar, né? Mas vou tentar não recortar, vou tentar enviá-lo o mais cru possível. A forma que eu gravei aqui eu vou enviar, e é isso. Não vou procurar título polêmico, não vou procurar fazer descrição de vídeo, porque eu estou cansada. E talvez eu só mexa nas capas. As capas eu gosto de fazer, que no caso são as thumbnails, né? Thumbnails. E eu gosto de fazer elas, talvez eu ajuste. Mas é isso. E com uma questão também, que esse ano eu vou tentar evitar um pouco a minha exposição demais. Tanto a questão com o TikTok, eu quero focar num alcance maior, né? Então eu vou estipular mais ou menos ali uma semana para o vídeo que eu for enviar. E aí eu vou ver o engajamento que ele teve. Se ele passou dos meus seguidores e furou a bolha, né? E alcançou mais gente, viralizou rápido, eu vou mantê-lo, porque é um vídeo que provavelmente eu vou ter gostado, né? Porque é claro que a gente também quer que alcance pessoas. Mas se acaso não acontecer, eu vou privá-los, porque eu percebi que a galera gosta muito de saber sobre a vida da gente, né? Sobre testemunhos e tudo mais, mas é algo que eu me exponho muito, então às vezes eu não me sinto tão bem. E aí, o que vai ser feito? Eu vou estar trazendo alguns temas pra vocês, porém, diferentemente de quem assina vai ter um pouquinho mais da Ana, no caso. Aqui eu vou tentar ser um pouco mais geral, entendeu? Então, a assinatura, gente, é muito baratinha. Eu tô aqui com a assinatura aqui pra vocês, pra mim ler pra vocês. A gente tem o nível 1, que seria do R$ 7,99 por mês. Essa assinatura, ela tem... Ai, peraí. Essa assinatura, ela contém... Ai, eu não tô gostando do meu cabelo, gente, calma. Vamos voltar aqui. Essa assinatura, ela contém prioridade de resposta nos comentários, selo de fidelidade e alguns emojis personalizados que eu fiz, que faz sentido pra mim. Tem algumas plantas, bíblia, um cachorrinho, um café. E o outro seria o de R$ 11,99. Esse benefício aqui, ele vai ser os vídeos que eu vou estar fazendo, que no caso são vídeos de bate-papo, podcast, conversa para os mais chegados. Então vai ser no estilo aqui horizontal,
E vai ser em tom de conversa, só que eu vou expor mais o meu coração. Por quê? Porque eu tenho um controle maior sobre quem entra e quem sai de membros. Então, eu consigo saber quem entrou e quem saiu. E, no caso, assim, pessoas conhecidas, gente, às vezes não precisa saber tanto da sua vida, né? Eu sou uma pessoa mais reservada, então, você acha que pessoas conhecidas vão assinar o seu conteúdo? Não vai. Não vai, porque pessoas conhecidas não te apoiam. Então, assim, acorda para a vida. Então, essas pessoas eu não quero que saibam tanto sobre mim, sabe? Porque às vezes acaba que, pelos vídeos serem públicos, às vezes as pessoas conseguem ter um pouco mais de acesso, né? Então, aqui eu vou estar continuando fazendo os vídeos nesse formato, mais crus e tudo mais, mas vou tentar evitar um pouco de me expor. Então, a gente já tem alguns vídeos aqui, que são vídeos que eu já fiz, né? O nível 3 a gente tem por R$ 15,99. Aqui os benefícios, eles são de indicações, de livros, Bíblia narrada, ou qualquer indicação, né, que eu fizer. A gente vai ter a Bíblia narrada, que eu vou estar narrando aqui pra vocês, com a minha voz. Vamos ter também livros narrados, que são livros que eu gosto bastante, então eu vou narrar aqui. Vai ter livros sobre o céu, vai ser muito especial. E também a ASMR. Gente, tem muita gente que fala pra eu fazer vídeo de ASMR, que é ASMR, né, em inglês. E esses vídeos, eles são no estilo de, tipo assim, ó, vídeo bem calminho, sussurrando e fazendo uns barulhinhos, sabe? Tipo no cabelo aqui. Mas não vai ser nesse estilo, vai ser mais no estilo de propósito, que faz sentido pra mim. Eu sempre achei que a minha voz faz muito sentido, sim, com a ASMR. Muita gente fala pra fazer. É um vídeo que muita gente considera um pouco estranho, mas eu considero proveitoso vídeos nesse estilo quando são em formato que haja um propósito ali, sabe? Do tipo, eu vou trazer palavras de afirmação em estilo ASMR, eu vou trazer palavras da Bíblia em estilo ASMR, então ele vai ter um propósito ali, sabe? Não vai ser tipo só uns barulhinhos gostosos pra vocês dormirem e é isso, não. Vai ser algo que tem um impacto ali, sabe? Palavras de afirmação, tem gente que faz ASMR nesse estilo e, gente, é muito impactante. São palavras que às vezes você nunca ouviu das pessoas ao seu redor, você sempre se acostumou a palavras negativas. E as palavras de afirmação, elas são muito poderosas, sabe? Por exemplo, você é especial, você foi criado por Deus, você tem um criador, e todas essas palavras faladas de uma forma mais suave, isso impacta muito, sabe? Então eu vou trazer isso também. O R$19,99 por mês, que é o meu queridinho, que tem até o café, que é a logo aqui do canal, né? É o nível 4 de membros. Tá saindo por R$19,99 por mês. E aqui, gente, eu fiz algumas alterações. A gente tem a nossa comunidade, que se você quiser acessar, vai estar disponível. É a nossa comunidade no Discord, que é uma das maiores plataformas do mundo para a criação de comunidade. E é específico também para gamers, mas não necessariamente só para isso. A gente tem lá uma comunidade bem organizadinha. E eu só alterei uma questão na comunidade, que a gente não vai ter mais acesso antecipado aos vídeos, mas ao contrário disso, sem ser os acessos antecipados aos vídeos, a gente vai ter vlogs, o que eu sempre quis fazer, eu tô gostando muito de fazer, gente, sério, tá muito legal, eu convido que vocês assinem. Eu disponibilizei um vlog aqui público, né, e aí pra vocês, mas o que acontece? Tem aquela questão da exposição. São vídeos que eu exponho muito da minha vida, do meu cotidiano, do meu dia a dia, e eu não quero que seja acessível para todo mundo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai torná-lo para membros. É um conteúdo que dá trabalho, mas assim, eu tenho uma base já feita também, de um estilo assim de vlog, onde eu só altero algumas coisinhas, algumas imagens ali, no próprio CapCut, que é o meu editor. Então, assim, já tem uma base feita, né? Um esboço feito. E aí,
eu tô trazendo esses vlogs, gente. Então, assim, não tem uma frequência também, é a demanda. Mas a gente tem uma coisa muito legal sobre eles. Eu não sei porque aqui tá vermelho, mas enfim. Os vlogs, eu fiz alguns vlogmas, né, de final de ano. Eu tenho mais um pra editar, mais um ou dois pra editar também. Que eu pego takes ali e vou fazendo. Mas esses vídeos, eles não estarão públicos, vai ser só para os membros. E eu convido que você assine, porque tá muito, muito legal, tô gostando muito de fazer. E eu tava tentando conciliar, sabe, na verdade, estilos de vlog, estilos de vídeo, na verdade, aonde, tipo assim, vocês gostam desse estilo de conteúdo, mas eu não curto muito. Estilo vertical e tudo mais. Mas eu tava tentando conciliar com algo que eu gostasse também de fazer, pra não ficar tão enfadonho e pesado pra mim, sabe? Porque não enfadonho, nossa, quem que usa essa palavra hoje em dia? Mas então, porque pra mim, vídeos assim, vertical, me expondo muito, eu não tava me sentindo muito bem com o meu trabalho. E isso é o meu trabalho, eu quero me sentir bem e feliz. Então os vlogs, meu cabelo já tá secando, gente, olha o que é um calor em Minas, né? Então, aí, os vlogs eu tô gostando muito de fazer. Eu sempre gostei muito de assistir. Então, o que acontece? Eu ia fazer compilados de vídeos onde eu ia trazer um pouco da minha história. Só que eu ia ter que fazer muito perfeitinho, no molde pra caber ali, colocar, sei lá, 5 vídeos da minha vida. E eu não quero fazer assim. E os vlogs, eles têm um formato mais leve. Então, eu vou estar trazendo um pouco da minha história de vida também, junto desses vlogs. Então, eu vou estar gravando, tipo, olha, gente, o que eu fiz tal dia, de tal ano. Coisas antigas mesmo sobre a minha vida. Então, se você gosta de acompanhar a Ana, eu recomendo que vocês assinem, porque tá muito legal. E eu vou começar a fazer vídeos desse tipo e vai conter também ali o meu testemunho, sabe? Porque eu não quero fazer um compilado onde soe tudo muito perfeitinho, sabe? Arranjar uma playlist ali, ai, meu testemunho. Não. Eu quero algo mais leve pra esse ano, um digital mais leve. Então eu vou estar tornando o meu testemunho como parte dos vlogs. E aí eu vou estar mostrando, vou estar colocando músicas mais emotivas. E vai ser muito especial pra mim. Eu tô pra fazer essa parte do meu testemunho, gente, quando teve aqui 1000 inscritos. Eu fiz? Não fiz. Então, a gente precisa fazer, muito em breve. Eu lembro que essa transição de carreira, no caso, né? Transição do meu antigo trabalho CLT para o YouTube, ele envolveu um canal em específico de uma americana, onde ela postava os vídeos dela e tal, e ela pegava takes, assim, né? Porque ela tem um temperamento melancólico, então ela tinha takes ali muito lindos, assim, sabe? Muito bonitos da natureza e tal. E ela contando um pouquinho da história dela, do quanto ela também queria trabalhar com a internet, com o YouTube, mas ela não conseguia. Então, os vídeos dela são num estilo muito cinematográfico, sabe? E é muito bonito. E, nossa, quando eu fiz essa transição, o Senhor começou a enviar esses vídeos dela pra mim. E isso me tocou muito, porque eu sabia que o Senhor tava falando comigo também. Então eu vou trazer esses vídeos pra vocês, porque faz parte também do meu testemunho, né? A gente também tem o nível 5, gente, que é o nível de R$ 79,99 por mês, quase R$80, né, na verdade. E esses vídeos mais específicos para quem quer trabalhar com a criação de conteúdo. Não são vídeos que eu vou fazer com frequência, mas é o meu caminho, né, com a criação de conteúdo. Vou estar falando aqui pra vocês, se vocês quiserem, se vocês quiserem não, eu vou estar falando, né, vou fazer um vídeo falando sobre quanto eu ganho, monetização, vendas de vídeos virais também. Aqui vai ter todos os meus vídeos que viralizaram, então eu não vou mexer por enquanto neles, tá? Não vou criar conteúdos para agora, nesse estilo, mas eu vou deixar aqui. E vai ser o meu caminho aí com a criação de conteúdo. Então, se vocês quiserem saber valores, eu vou estar passando pra vocês. Eu tenho tudo organizado de quanto que eu já ganhei com a internet, enfim. Isso é algo mais pra frente, que eu vou estar fazendo mais quando a gente crescer um pouco mais aqui. Mas eu vou estar deixando ele aqui. Dessa forma. Nossa, gente, eu sou uma péssima empreendedora, né? Misericórdia, Senhor. Eu aqui tentando ser uma super empreendedora. Meu Deus, tá vendo por que eu corto? Pois é. Mas tudo bem, vamos para o nível 6. Eu vou enviar assim mesmo, não quero nem saber.
Piano e voz é adoração. O nível de R$ 99,99, que são R$ 100 por mês, é um nível que também vai ficar um pouquinho parado por enquanto. Eu sei que as pessoas não assinam em níveis muito altos, né, de início. E aqui são vídeos meus cantando, adorando, são vídeos em espontâneo. Tem louvores antigos, então se você gosta de louvor raiz, antigo, vai ter músicas também em português, inglês, hebraico, tem até espanhol, gente. Então, assim, eu gosto muito do idioma hebraico, então eu sempre tô trazendo aqui. Eu tenho uma pasta gigantesca de várias cifras em hebraico que eu fui pegando ao longo dos anos, porque eu sou muito apaixonada, muito mesmo, pela Terra Santa. Então, o Senhor foi crescendo, assim, esse sentimento muito forte em mim. Mas é isso, gente. Eu achei que ia durar uns 10 minutos esse vídeo, mas durou 25. E eu vou enviar desse jeito. Então, queria estar dizendo aqui mais um oi pra vocês. E algumas mudançazinhas que a gente vai estar fazendo por esse ano. Eu já falei, né, em outro vídeo sobre essas mudanças, mas eu também estava trazendo esses vídeos pra ver como vocês iam engajar, sabe? Porque eu sempre fiz muitos testes aqui e eu queria saber um formato que facilitasse a minha vida, né? Então, é isso. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês continuem me acompanhando por este ano. Eu não tenho um editor de vídeos, então eu não vou editar mais. Então, assim, vai ser assim mesmo, como tem que ser. Eu acho que se você quer trabalhar com a internet, você também tem que ser uma pessoa transparente, sabe? Para de mentir, falando que você ganha um monte de dinheiro. Tipo assim, em 5 dias eu fiz R$ 1 milhão, quando na verdade você não fez, tá? Então, assim, parem. Sejam sinceros, sejam honestos, sejam vocês mesmos. Porque Deus gosta de autenticidade, sabe? Deus não quer que você seja alguém que você não é. Então, se você erra muito, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa reservada, se você é uma pessoa que às vezes não bate bem das ideias, tá tudo bem. Se você é uma pessoa um pouco doida, tá tudo bem. Tem gente que vai se identificar e gostar de você, né? E é isso, gente. Que vocês estejam me acompanhando também por este ano. E hypam bastante aí meu conteúdo. Curtem, comentam, compartilhem. Se inscrevam no canal. O que mais que eu ia falar? Eu quero ser mais leve, mais eu, sabe, por este ano. Eu ia falar uma coisa, mas esqueci. E eu sou muito esquecida também. Então, assim, o que eu ia falar mais? Eu ia falar um negócio e esqueci, gente. Os vídeos não serão só dessa forma, tá? A gente vai trazer conteúdos com temas bastante relevantes. Esse ano vai ter algumas novidades por aqui também. No estilo mais do... mais do que eu vou fazer, assim, de temas novos pra cá. Então eu acredito que vocês irão se identificar, principalmente se vocês são introvertidos. Então a gente vai ter esse estilo de vídeo aqui também, temas diferentes também. Não vamos falar só sobre temas como escolhidos, que vocês gostam muito. Mas é isso, gente. Assistam aí no ×2, aumentem a velocidade e é isso. Lembrei que eu ia falar. Deus, ele sempre me falou que eu tenho um longo testemunho. Eu vou contar também, mais pra frente, que dia 27 pro dia 28 de dezembro eu tive um sonho com o Senhor. E eu não tinha pedido esse sonho, e Deus me deu. E foi algo muito bonito, sabe? Foi muito, assim, muito na lata, muito na cara, sobre o que eu tô vivendo. E Deus, ele nunca me chamou pra performances, pra performar, né? E eu sempre vivia tentando mascarar e performar as coisas. E Deus não me fez pra isso. Deus não me fez pra eu ser uma atriz, sabe? Deus não me fez para eu viver performando uma vida e uma pessoa que eu não sou. Então, eu não sou uma pessoa extrovertida, não sou de muitas palavras mesmo, não sou uma pessoa que fala demais. Tem gente que não gosta. E tá tudo bem, sabe? Eu sei para o que Deus me chamou e qual é o meu propósito. E vocês precisam ser mais autênticos. Então, eu gostei desse comentário dessa pessoa que fez isso, falou isso, né? Felipe. E também um adendo aqui para o administrador da nossa comunidade, o Victor. O Victor, ele falou, ele me mandou um conteúdo de uma moça
que ela faz vídeos nesse estilo, sabe? De só ligar na câmera e começar a falar mesmo. Então, eu super gostei. Então, vai ser assim, gente. Vai ser assim. E é isso. Eu vou estar saindo aqui do vídeo e já vou postar pra vocês. Não vou editar, não vou passar aqui pela edição. Eu sei que esse vídeo ficou grande, mas os próximos não vão ficar tantos, tá? É só vir aqui mais falar um oi mesmo. Um oi pra vocês. E eu sei que vocês gostam às vezes de ver minha cara por aqui, né? Então, assim, aqueles que querem trabalhar que não mostrando você, não mostrando seu rosto, né? Aqueles que querem trabalhar sem aparecer, né? Como eu sempre quis. Mas vocês gostam de me ver aqui também. Eu percebo que os vídeos que eu estou presente aqui tem mais engajamento. Então tá tudo bem, gente. A gente vai continuar, tá bom? Só essas mudançazinhas mesmo que vão ter. E é isso. Eu vou fazer vídeos menores também, tá? É só porque eu vim conversar mesmo, tá bom? Não se preocupem. E é isso, galera. Minha unha tá bonita, né? Mas é isso. Fiquem com Deus e até uma próxima, gente. Tchau!